segunda A exceção rodada. da vitória do Remo na abertura, né, que foi aquela goleada, a gente também observa agora aqueles placares mais magros, digamos assim, 1-0, enfim, há indicativo de realmente um equilíbrio entre as equipes, né? As equipes vão evoluindo, vão ganhando competitividade, isso vai acirrando mais. O caso da goleada do Remo sobre o Canaã por 5-0 foi fora da curva, foi uma excepcionalidade, né? Ontem, por exemplo, o Remo enfrentou o Castanhal. O Castanhal na condição de mandante, mas jogando em Belém, jogo no Mangueirão, e o Leão Azul conquistou a segunda vitória. Mas teve seus sustos, ganhou por um gol apenas, e o Breno Raiol estava lá para registrar. De uniforme branco, o Remo viveu uma noite de visitante no Mangueirão. Isso porque o mandante era o Castanhal. Nas arquibancadas, a maioria era azulina. Torcedores que foram empolgados querendo mais depois da goleada na estreia. O Remo tomou as primeiras iniciativas do jogo. O chute que bateu na zaga foi a oportunidade que o zagueiro líder teve de abrir o placar para o Leão. A primeira chegada do Castanhal foi pela esquerda do ataque. O passe que achou Daniel quase balançou a rede azulina. O jogo foi se tornando mais equilibrado e quando Leleu avançou, Marcelo Rangel precisou fazer a primeira defesa do jogo para o Leão. O destaque do Japim era o meia Felipe Gedós e a torcida do Remo pegou no pé do ex-azulino. Mas a reação das arquibancadas foi diferente quando o Camilo ajeitou para o iluminado Etiaporã. 1-0 Remo. Segundo gol dele em 2 jogos com a camisa azulina. A volta do intervalo teve a boa jogada que começou com Marco Antônio e terminou em outra finalização de Etiaporã, perto do gol. A falta cobrada por Raimar obrigou o goleiro Xandão a esta defesa. Depois da jogada de Marco Antônio pela esquerda, veio o cruzamento para a pequena área. Felipinho mandou por cima do gol. Já o cruzamento na área azulina trouxe a chance mais perigosa para o Japim na segunda etapa. Marcelo Rangel ficou com a bola e o Remo com a vitória por 1-0. No reencontro com a torcida aqui no Mangueirão, não teve goleada. O placar foi magrinho, mas o que importou mesmo foi conquistar a segunda vitória seguida no Parazão. Nesta sequência puxada de início de campeonato, o Remo já entra em campo novamente no final de semana. O time azulino enfrenta o Tapajós. Eu acho que a gente fez um jogo muito seguro, um jogo muito equilibrado. Marcelo precisou fazer uma intervenção mais incisiva. Nós tivemos 2 oportunidades muito boas além do gol. Tivemos um bom volume, mas não tantas finalizações, que é normal. Minha visão é que para o estágio da temporada nós fizemos um jogo até acima da média, porque nós não sofremos praticamente em nenhum momento. O Remo na próxima rodada jogaria domingo contra o Tapajós, Arena Verde, depois Mangueirão. Estou dizendo jogaria, Márcio, comentamos o assunto ontem aqui. Depois da pressão que o Paysandu fez com a nota oficial, porque o Mangueirão seria cedido para o jogo do Remo contra o Tapajós no domingo, tendo sido negado para o Paysandu receber o Caeté também dentro de um acordo, aí a decisão foi adiar o jogo Remo e Tapajós. Inclusive a CL negou, né? Qualquer tipo de decisão aí nesse sentido. Aí é um outro ponto. Cada um apresentou a sua versão, a sua narrativa. Para mim, se tivesse que dar um título para essa novela, seria João Sem Braço. Teve muito jogo de versões aí, todo mundo tirando o corpo, mas o que ocorre é o seguinte: o Mangueirão, à luz do regulamento do campeonato, o Mangueirão é considerado um local neutro. Aí os clubes do interior que querem faturar não hesitam diante da hipótese de transferir um jogo do interior para Belém. Campo neutro, no caso o Mangueirão, né? Que é o que falei, os clubes, não é, na verdade não vamos generalizar. Alguns, né? Alguns clubes aproveitam essas oportunidades porque é um momento de faturar.
como o Castanhal faturou ontem, sendo que a questão do Castanhal, ela já estava prevista lá desde a confecção da tabela, porque o Castanhal joga lá no seu complexo esportivo que não tem estrutura para receber jogos de Remo e Paysandu. Então já estava determinado desde o ano passado que o Castanhal mandaria jogos contra Remo e Paysandu em Belém. Aí o Tapajós já topou a parada de jogar contra o Remo em Belém, pelo fato de o gramado lá de Paragominas estar numa condição tão ruim. E segundo o Paysandu, o Caeté tinha aceitado também, né, jogar? Sim, aceitou. Aí foi negada a sessão do Mangueirão. Aí surgiu esse tiroteio de versões, né, que aí aceita quem quiser. O fato é que existe esse jogo de interesses, essas conveniências que precisam ser barradas, precisam ser definidas claramente para a sequência do campeonato, essas condições, né, essas diretrizes aí. Remo e Tapajós. Esse jogo, que seria domingo, está adiado, sabe-se lá para quando, e com isso, o próximo jogo do Remo vai ser o Repá, dia 4 de fevereiro. O Castanhal, que ontem jogou contra o Remo, vai enfrentar o Santa Rosa domingo lá na Cidade Modelo. E esse mando é do Santa Rosa. Olha que curioso, né? O Castanhal foi visitante na condição de mandante e domingo ele vai jogar dentro de casa na condição de visitante diante do Santa Rosa. Por quê? Porque o espaço do Castanhal está cedido ao Santa Rosa para o Santa Rosa fazer os seus mandos de jogos na competição.